Como é de conhecimento da maioria das pessoas, no sábado, dia 7 de outubro de 2023, um grupo extremista islâmico chamado Hamas fez um ataque contra Israel. E isso é só mais um capítulo dos conflitos e guerras que ocorrem nessa parte do mundo. Por isso, decidimos fazer esse vídeo para conhecer e entender por que isso acontece naquela região. Então, se você ficou interessado, peço que assista o vídeo até o final. E se gostar, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Agora vamos para o vídeo. O Estado de Israel que conhecemos hoje é bem novo e foi criado em 1948. Mas a história dos judeus, israelenses e palestinos é bem complicada e vem bem antes de Cristo. E a região é considerada como solo sagrado por 3 religiões: o islamismo, cristianismo e judaísmo. O início. Para alguns, a Bíblia ou a Torá podem explicar a origem do povo judeu e o Alcorão para explicar a origem do povo árabe. Já outras pessoas acreditam nas evidências arqueológicas, e há também quem acredita que seja uma mistura dos dois. Sabendo disso, de acordo com as Escrituras, o povo judeu é descendente de Abraão, que vivia na Mesopotâmia, e recebeu a promessa de Deus para herdar a terra de Canaã. E seus descendentes, com o tempo, acabaram formando 12 tribos diferentes. Essa história é longa, então não vamos entrar em detalhes, mas é dito que essas 12 tribos foram para o Egito. Com o tempo foram escravizados e depois libertados por Moisés, que os levou de volta para Canaã. Mas chegando lá, como a terra ficou abandonada por essas 12 tribos, haviam outras pessoas ou tribos morando em Canaã, e eles tiveram que conquistar o povo que morava lá. Depois de um tempo, naquela região se estabeleceu o reino de Israel, com reis famosos como Davi e Salomão. E Salomão construiu um templo para Deus, mas o reino acabou se dividindo no norte e ficou o reino de Israel com a maioria das tribos de Israel, e a capital sendo em Samaria. E no sul ficou o reino de Judá, com Jerusalém a sua capital. E como a maioria era da tribo de Judá, aí veio o nome de judeu e também o nome da religião judaísmo. Por volta de 721 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel lá no norte, e só sobrou Judá, que foi conquistado pouco tempo depois pelos babilônicos. Os babilônicos destruíram o templo e levaram vários judeus cativos com eles. E quando os persas assumiram, eles deixaram os judeus voltarem para Jerusalém e reconstruir o templo. E é nesse ponto que termina o Velho Testamento. Há outras versões, pois há documentos apócrifos que não estão na Bíblia, e também a Torá, que contam mais sobre essa história, como, por exemplo, como que os judeus acabaram expulsando os gregos que estavam profanando o Templo de Jerusalém, na revolta dos Macabeus. Para os muçulmanos, o povo árabe também é descendente de Abraão, e é dito que no começo Abraão não estava conseguindo ter filhos com a esposa dele. Então, a esposa dele ofereceu uma escrava para que Abraão tivesse um descendente. Então, Abraão acabou tendo um filho com a escrava. Mas passado algum tempo ele teve um filho com a esposa dele. Daí essa serva chamada Agar e seu filho Ismael foram levados para a Arábia. E foi daí que supostamente surgiu o povo árabe, que seriam os descendentes de Ismael. Essas são as explicações das escrituras. Mas agora vamos para o que os arqueólogos e historiadores falam da origem do povo israelense e palestinos. Segundo eles, tudo começou nessa mesma região. Os hebreus eram um dos vários povos pequenos que surgiram lá em Canaã. Houve uma época que eles foram parte do reino do Egito. Alguns acreditam que talvez esse domínio egípcio tenha se inspirado na história do Êxodo e de Moisés. E durante a Idade do Bronze, a Grécia e Egito e o Império Hitita eram as maiores civilizações da região, que lutavam por terra.
Depois disso, veio o período homérico, que foi quando várias dessas civilizações entraram em colapso. Ninguém sabe direito, mas poderosos fora do jogo dessas várias tribos e vilas menores se aproveitaram do espaço deixado pelos grandes impérios e acabaram se expandindo. Dois desses povos se tornaram os reinos do norte, virando o reino de Israel, e no sul, o reino de Judá. Para muitos historiadores, cada um desses reinos tinha suas próprias crenças e mitologias de origem, o norte sendo politeísta e o sul monoteísta. Uma dessas outras tribos, que também cresceu, se tornou o reino que eram os filisteus. O mais famoso é o Golias, aquele gigante da história bíblica que foi morto por Davi. E é de filisteus que vem a origem do nome Palestina. Mas quando o novo império vindo do norte, os assírios conquistaram o reino de Israel, muitas pessoas desse reino acabaram fugindo, emigrando para o reino do sul, que conseguiu resistir aos assírios. Foi nesse ponto que, para muitos historiadores, muitas das crenças desses dois povos se misturaram. E o Deus do Reino do Sul ficou mais popular. Foi nessa época que começaram a escrever a Torá. Depois disso, as histórias nas escrituras já começam a combinar mais com as evidências arqueológicas. O reino de Judá foi conquistado, destruíram o templo, foram levados cativos e depois eles voltaram com os persas. Eles deixaram eles voltarem e reconstruíram Jerusalém e o templo. Então, eles passaram a ser dominados pelos gregos. E daí expulsaram os gregos na revolta dos Macabeus. Ficaram um tempo independente, até que chegou o Império Romano e conquistou eles. E criou uma província de Judá. E é bem mais fácil a gente saber o que aconteceu, porque os romanos gostavam muito de escrever, e depois da morte de Jesus, muitos judeus se revoltaram tentando expulsar os romanos, e isso os irritou, fazendo com que os romanos invadissem e destruíssem Jerusalém, inclusive o templo, que hoje só sobrou um muro, que é bem conhecido como Muro das Lamentações. Eles também trocaram o nome da província da Judéia para Palestina, porque esse era o nome que muitos gregos usavam para se referir à região. E os romanos levaram muitos judeus escravos, e vários outros fugiram, se espalhando pelo império. Aqueles que ficaram mais perto de Roma acabaram migrando para a Península Ibérica, e com o tempo ficaram conhecidos como os sefatistas. E alguns outros migraram mais para o norte da Europa, e ficaram conhecidos como os askenazes, mas por séculos eles foram perseguidos, e quando chegaram os muçulmanos, eles conquistaram tudo. E muitos que antes eram cristãos ou politeístas acabaram se convertendo ao islamismo. Foi até bom para a conquista dos muçulmanos, porque eles toleravam um pouco mais os judeus do que os cristãos naquela época, contanto que pagassem os impostos. E é claro, depende do reino. Também depende de quem está liderando o povo naquele tempo. E também muitos judeus acabaram enriquecendo, porque eles serviram de ponte entre o comércio do mundo cristão e os muçulmanos. Mas a reconquista da Península Ibérica e as cruzadas para tentar reconquistar Jerusalém aumentaram os sentimentos antissemitas. E muitos judeus começaram a ser mortos de novo. Por exemplo, uma época na Espanha teve a Inquisição, onde mataram milhares de judeus, e o resto eram obrigados a se converter ou ir embora. E nessa época já tinha o Império Otomano, dominado pelos turcos, que, aliás, os turcos não são árabes. Os árabes estavam agora vivendo sob o domínio otomano. Eles só estavam na mesma região, mas os turcos chegaram lá um pouco depois dessa história. E aos poucos eles vieram migrando lá da Ásia Central. Como muitos judeus tinham uma vida um pouquinho melhor no Império Otomano. Por causa das perseguições na Europa, muitos fugiram para lá,
e outros também foram para as Américas. E com o tempo, muitos judeus estavam se considerando uma nação sem terra. Eles estavam ficando cansados de ser nômades. Foi aí que começou a surgir um movimento chamado sionismo. E a meta desse movimento era criar um país para os judeus. Assim, eles só não teriam uma terra para eles, como também estariam seguros de perseguições. E quando começaram a descobrir essas ideias, os otomanos que ainda andavam no local não gostaram nem um pouco, pois eles já estavam começando a ter problema também com os árabes e também estavam ficando cansados do domínio turco. Aí chegou a Primeira Guerra Mundial e os otomanos se uniram com a Alemanha para ajudar a lutar contra eles, e os ingleses pediram ajuda dos judeus, prometendo que se eles ajudassem os britânicos, eles iriam ajudar a criar um país judaico para eles. Mas ao mesmo tempo, lá com os árabes, os britânicos também fizeram uma promessa parecida. Falaram que se eles ajudassem a derrubar os otomanos que controlavam a região, eles iriam apoiar um país árabe unificado. E vocês devem imaginar o que aconteceu com o fim da Guerra Mundial e o fim dos otomanos. As terras do Oriente Médio foram divididas entre o Reino Unido e a França. Tinha até um pedaço da Turquia que ia ser da Itália e outro do Império Russo. E aí começou o conflito moderno entre Israel e Palestina, que com o tempo os britânicos foram dando mais autonomia para o povo árabe, que morava lá no Iraque e na Transjordânia, até que eles anunciaram o apoio para a criação do Estado judeu lá na Palestina, onde tinha uma comunidade judaica, embora que naquela época ainda era minoria os árabes do local, que já estavam bravos por não ganharem um país unificado, como tinha sido prometido. Depois desse anúncio, muitos se revoltaram e alguns, que são mais extremistas e violentos, começaram a agredir os judeus, e os judeus do local começaram a se defender. E quando veio a Segunda Guerra Mundial, ainda mais judeus fugiram e chegaram lá na Palestina, inclusive sobreviventes do Holocausto, o que começou a revoltar ainda mais os palestinos do local, que não estavam gostando de tanta imigração dos judeus, fazendo com que os britânicos de lá, que estavam governando, controlassem a imigração dos judeus por um tempo, que já tinha crescido para 33% da população. Mas fazer isso revoltou os sionistas, que já moravam naquela região, e alguns extremistas começaram a se revoltar e a agredir os árabes do local. O apoio do Estado judeu cresceu muito quando o mundo viu as atrocidades que fizeram com os judeus lá na Alemanha. Com as tensões crescendo lá na Palestina, os britânicos, vendo a bagunça que eles acabaram criando, começaram a sair de cena bem de fininho e deixando a ONU se virar. Como agora já tinha bastante judeu por lá, e reconhecendo o direito de um território dos judeus, e também para não se repetir a história de expulsar os judeus de novo, a ONU fez um plano que dividia a Palestina em 2 países, um para os judeus, nos locais onde eles eram a maioria, e outro para os palestinos, com Jerusalém sendo um território neutro internacional. Os judeus concordaram com o acordo, mas os árabes não. Isso causou um conflito armado entre os dois, e essa batalha os israelenses chamam de Guerra da Independência, porque logo depois eles declararam a criação do Estado judaico, e os palestinos chamaram essa batalha de Nakba, que significa o desastre. Principalmente porque várias comunidades palestinas foram destruídas nessa guerra e cerca de 750 mil palestinos foram deslocados. E quando eles declararam o Estado judaico, no dia seguinte os países árabes vizinhos invadiram Israel por todos os lados e começaram a segunda fase desse conflito, a Guerra Árabe-Israelense. No final, Israel ganhou, conquistando mais terras.
Com esse conflito, ainda mais palestinos foram expulsos e, ao mesmo tempo, os judeus que já viviam por gerações em outros países árabes também foram expulsos, mostrando ser um país com mais capacidade de se defender. Mais judeus da Europa migraram para Israel. Em 1967, as tensões entre os países estavam bem altas e tropas do Egito começaram a se mobilizar para perto da fronteira. Mas Israel, querendo se prevenir, surpreendeu todo mundo, atacando primeiro, com muita eficiência. E em 6 dias, eles acabaram com os exércitos egípcios, sírios e jordanianos e dobrou seu território. Novos assentamentos israelenses começaram a ser criados em territórios que eram palestinos. E a ONU criou uma resolução falando que muitos desses assentamentos são ilegais. E anos depois, o Egito e a Síria atacaram de novo, até com o apoio soviético. Mas Israel ganhou de novo com o apoio dos Estados Unidos. Muitos países árabes, bravos com isso, aumentaram o preço do petróleo em 70% e diminuíram a produção em 5%, criando a primeira crise do petróleo. Pouco depois, Israel começou a fazer acordos de paz com o Egito e devolveram o Sinai. Mais uma hora, Israel declarou Jerusalém como capital do país. E aí, juntando com os problemas de mais distribuição de água para os palestinos por lá, muitos deles se revoltaram. E aí surgiu o Hamas, movimento islamista palestino contra Israel, considerado por muitos como um grupo terrorista. Enquanto isso, a Organização para a Libertação da Palestina, que é uma organização criada pela Liga Árabe, na Argélia, declara o Estado independente da Palestina em 15 de novembro de 1988, com Jerusalém sua capital. Em 1993, Israel fez as pazes com o segundo país árabe, a Jordânia, e também fez um acordo de Oslo, que deu um pouco mais de autonomia para os governos palestinos que viviam na faixa de Gaza e na cidade de Jericó, e também na Cisjordânia. Alguns extremistas israelenses ficaram bravos com esses acordos e até tiraram a vida do primeiro-ministro de Israel. Aí teve mais brigas, mais conflitos, várias trocas de governo israelense. O segundo intifada, Israel começou a fazer uma muralha e mais ataques em 2005. Israel saiu da faixa de Gaza, dando controle para os palestinos na região, mas ainda controlando as fronteiras. Com a nova autonomia, os nacionalistas palestinos do grupo Hamas ganharam o controle de Gaza, deixando Israel preocupado. E teve mais bombardeiros, que destruiu muitas coisas por lá, dos dois lados. De um lado, as pessoas condenam Israel pelo uso excessivo da força na retaliação. Do outro lado, pessoas condenam os grupos extremistas por usarem escolas e hospitais como base e escudo humano, sem contar os atentados contra civis. A maior parte dos extremistas palestinos estão em Gaza, sob governo do Hamas. Por isso, desde 2007, o conflito tem sido mais entre os dois, e é o que tem acontecido nesses últimos dias. Na Cisjordânia, quem manda mais é o partido oponente do Hamas, o Fatah, e os dois já brigam por poder. Também é difícil separar a Cisjordânia, porque além das cidades e vilas palestinas que existem lá, também tem colônias israelenses, já por muitos anos. Além disso, os dois não concordam sobre o status de Jerusalém e têm muitos argumentos tanto de um lado de Israel como do lado da Palestina. E agora, recentemente, o Hamas fez seu ataque mais violento, até então atirando mais de 5.000 mísseis contra Israel, e vários soldados invadiram o país, na faixa de Gaza, sequestrando civis e causando pânico. Então, podemos ver que esse conflito está longe de terminar. E uma coisa importante é entender: você apoiar Israel ou apoiar a Palestina não quer dizer que você é de esquerda ou de direita.
porque normalmente a esquerda está mais ligada ao socialismo, controle do Estado, e a direita está mais ligada ao livre comércio. Mas as coisas por lá é bem diferente disso. Um lado extremo apoia o Estado palestino, o outro lado extremo apoia o Estado de Israel, enquanto o meio, que na verdade é a maioria das pessoas, quer encontrar o meio termo para resolver essa situação. Hoje, Israel é bem mais forte militarmente, mas não ousa invadir a Cisjordânia ou a faixa de Gaza, porque com certeza vai causar uma retaliação enorme dos países vizinhos. E ao mesmo tempo, o Hamas não tem força para conquistar Israel. Por isso, eles usam mais táticas de guerrilhas e atentados terroristas. Lembrando, o Hamas não representa a maioria dos palestinos, assim como a maioria dos judeus querem a solução pacífica. A maioria dos palestinos também querem, mas o grupista conseguiu controlar a faixa de Gaza e usa seus recursos para fazer o terror e assim tentar cumprir um de seus principais objetivos, que é destruir Israel, os judeus e também os cristãos que estão lá. Isso é só um resumo da história, somente para a gente ter uma base do que acontece por lá. E quando você ver essas notícias no jornal, já vai saber o que está acontecendo realmente. Por enquanto é só. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.